Podem sentar. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de eu estar aqui essa noite, pela saúde, pela vida dos irmãos. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1. É bom estar nesse lugar, né, irmãos? É bom. Casa do Pai é um lugar bom. Louvado seja Deus. Amém? Todos abriram? Nós vamos estar lendo somente o primeiro versículo, irmãos. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Espírito Santo já confirmou essa palavra pela boca da irmã Edith, quando eu cheguei aqui. Ela olhou para mim e disse, é guerra, né? Para mim foi uma confirmação do Senhor, porque é guerra. A palavra do Senhor essa noite é guerra. Há algum tempo, irmãos, eu vim orando por algumas situações, e o Espírito Santo me deu essa palavra no meu coração, sobre guerra espiritual. E a gente vê que Tiago escreve sobre isso. Tiago, irmãos, para nós entender, ele era o líder da igreja, da primeira igreja, né? A igreja primitiva se chama, a primeira igreja, ele era o líder. E esse Tiago, irmãos, para quem não sabe, eu sei que a maioria sabe, mas eu vou estar falando, ele era irmão de Jesus, né? Ele não era o Tiago apóstolo, ele era o irmão de Jesus. Então, com muita sabedoria, ele escreveu muitas coisas para a vida cristã. Se você ler a carta de Tiago, tem muita coisa para a nossa vida, muita sabedoria, muita coisa, muito ensino, muito ensinamento. Até porque, irmãos, a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia para estar, como nós hoje, consultando, né? Eles não tinham o Novo Testamento, não tinham nada. Então, Tiago vai escrever para a igreja. E diz a tradição da igreja, eu estava lendo, que Tiago, ele era chamado de joelho de camelo. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Diz a tradição. Eu achei muito interessante em trazer para a igreja. Chamavam ele de joelho de camelo. Por quê? Por causa dos calos que ele tinha no joelho, de tanto que ele orava, irmãos. Então, ele tinha autoridade para escrever tudo que ele escreveu, de tanta sabedoria que ele tinha. E a gente sabe que sabedoria não é igual inteligência, né? Ou a sabedoria, o princípio da sabedoria, a Bíblia diz que é o temor a Deus. Então, uma pessoa que ora, irmãos, ela vai ganhar sabedoria. Ele escreveu muita coisa para essa igreja e para nós hoje, né? Para a nossa vida, porque esse povo não tinha, mas nós hoje temos tudo o que quiser nas nossas mãos, informação a respeito da palavra do Senhor, né, irmãos? Temos de tudo. Então, ele escreve sobre guerra, né? E você sabia, porque ele diz assim, ó, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? E você sabia, eu quero te fazer uma pergunta, que você está em guerra, que a partir do momento que você aceitou a Jesus, você entrou numa guerra, e que isso é uma verdade? Pode até que seja, a gente fale tanto nisso, em guerras espirituais, mas o que Tiago queria que esse povo entendesse? Porque, irmãos, a gente saber de alguma coisa e realmente entender aquilo que a gente está vivendo é diferente. Quando a gente tem um entendimento, a gente passa a olhar a situação de uma maneira que venha nos beneficiar, né? Venha trazer para nós benefício. E o que eu vejo hoje, irmãos? Tanta gente afastada da igreja, né?
Acho que se eu perguntar aqui quantos conhecem alguém afastado da igreja, todo mundo aqui deve conhecer alguém, né, irmãos? E o que eu entendo? Que essas pessoas, irmãos, em algum momento da caminhada deles com o Senhor, eles passaram a não compreender mais que eles estavam numa guerra. Por isso a importância da gente entender que essa guerra, ela é espiritual, ela é invisível, é contra a nossa vida espiritual, física, família, ela é contra nós. E ela existe, ela é verdade, ela é real. Eu vejo assim que a igreja, irmãos, de hoje tem um pouco, não todos, mas a grande maioria tem um pouco de dificuldade de aceitar isso como verdade. Tá? Olha para a palavra, lê, às vezes ouve uma pregação, um ensinamento, mas tem um pouco de dificuldade de realmente viver aquilo na sua vida cotidiana, diariamente, como estando em uma guerra. Porque, irmãos, nós estamos numa guerra. Não ignore isso. Eu gostaria que essa noite, irmãos, cada um de nós saísse daqui convicto disso. Porque se cada um de nós sair convicto que nós estamos numa guerra, nós vamos começar a enfrentar de outra maneira tudo que nós temos enfrentado nas nossas vidas. Quando a gente realmente entende que a guerra existe e é real contra a nossa vida, e o nosso inimigo não tem pena de nós, nenhuma pena, irmãos. Ele tem cegado, na verdade, a vida dos cristãos. Ele cega o entendimento, ele bota uma venda, ele faz com que nós não venhamos a perceber realmente que a guerra está travada. Essas pessoas que hoje estão paradas, irmãos, não tem uma música que canta-se soldado ferido? São soldados feridos, que um dia estiveram na igreja. Por quê? Porque quando nós viemos para Cristo, nós assinamos, o nosso nome é assinado lá no céu, não é? Nós somos alistados para uma guerra. Até o dia que nós partir daqui haverá essa guerra. Eu sempre pensei em guerra, em algo que fosse rápido, mas não é. Hoje, olhando para a guerra da Ucrânia, eu vejo que não tem nem previsão de acabar, né? Aí eu comecei a analisar isso também. Não tem previsão de acabar essa guerra. E a nossa espiritual não vai acabar enquanto nós não fecharmos nossos olhos ou quando nós não formos arrebatados daqui. A gente tem que ter um entendimento disso, sabe, como algo real, como se nós víssemos. A gente não vê. Por isso muitos perdem. E o que eu vejo, irmãos? Muitos crentes começam compreendendo isso. E ao longo da caminhada o inimigo consegue cegar. Eu vejo muita gente parada. Por quê? O soldado, irmãos, ele tem que estar sempre preparado. Porque guerra, ela tem tempos de ataques e tempos de que o inimigo fica esperando. Fica calmaria. Fica tempo de calmaria. Mas o soldado, ele não pode ficar despreparado para essa guerra. Ele tem que estar sempre preparado para essa guerra, sempre, sempre. Porque o ataque, ele não sabe quando vai vir. Você pode ver, presta atenção nas reportagens sobre a guerra de lá. De repente veio a notícia, a Rússia atacou a Ucrânia, não é verdade? Foi de repente, eles foram lá, fizeram um ataque, destruíram um monte de coisa. Mas eles lá estão sempre preparados, eles sabem que vai vir um ataque, estão sempre... Mas mesmo assim o inimigo consegue fazer um monte, destruir um monte de coisa. Isso é uma guerra, irmãos. E quem não entende, irmãos, que está numa guerra, ele já está perdendo. A verdade é bem essa. Se não entendeu, já está perdendo, porque não está se preparando como devia, né? Vai lá em Mateus 10:34. Parece que está fugindo um pouco do tema, né, irmãos? Nosso tema sempre, aos domingos, a gente tem tema para a família, tá, irmãos?
vai lá em Mateus 10, 34, e a gente vai ver o que Jesus falou sobre a guerra dentro da família. Para a gente não fugir totalmente do tema, né? Então nós vamos ver. Mateus 10, 34. Jesus disse que ele não vinha trazer paz. Até é meio contraditório, né? Porque ele também disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Né? Eu não dou como o mundo a dá. Mas essa paz que Jesus falou, irmãos, é uma paz dentro de nós. Tudo pode estar em guerra, mas dentro de nós podemos reivindicar essa paz quando nós nos sentirmos sem paz. Porque a coisa mais triste que tem é se sentir sem paz dentro do coração, não é verdade? A gente não ter paz é terrível. E Jesus veio para nos dar essa paz. Mas aqui ele diz assim, ó, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Daí ele continua. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Irmãos, quem sabe você hoje se encontra numa guerra dentro da sua casa. Como família. A gente tem visto hoje, irmãos, infelizmente, dentro da igreja cristã, né, muita família em guerra. Irmãos, e muitas vezes até todos, infelizmente, todos são crentes, se dizem crentes. E estão dentro de casa e estão em guerra. Mas eu posso te dizer o seguinte, se tiver uma pessoa que entendeu a situação, que entendeu que está em guerra, essa família não vai ser destruída pelo diabo. Basta entender e se posicionar e se armar. Porque armas foram deixadas para nós lutar essa guerra, irmãos. Nós não ficamos desarmados. O Senhor não nos alistou numa guerra e nos deixou de qualquer maneira. Não! Ele deixou nós armados até os dentes, como se diz. Se você quiser, você pode se armar até os dentes e o diabo não vai tocar na tua família. Amém? Ele disse que haveria guerra sim. Mas se você se posicionar, minha família, não, diabo. Ela é do Senhor. Aqui tu não toca. Irmãos, eu louvo a Deus. Porque nesse tempo, Deus tem levantado na igreja homens e mulheres que têm se posicionado para ensinar a respeito de guerras espirituais. Deus tem dado para homens e mulheres visão aberta. Sabe o que é visão aberta? É pessoas que conseguem ver o mundo espiritual. Você pode estar aí, de repente até pensando, eu sei que sim, irmãos, porque a gente é meio difícil de aceitar que o mundo espiritual, ele existe. A gente aceitou Jesus, a gente crê até que vai para o céu, mas tem uma dificuldade quando fala, eu tive uma visão que o diabo dentro da minha casa fazendo isso. A gente tem dificuldade, irmãos, de entender isso, sabia? A igreja tem dificuldade de entender isso. Mas Deus tem levantado homens e mulheres com visão aberta. E essas pessoas, elas são preparadas e trabalham em favor da igreja. Porque a igreja precisa, porque a igreja tem perdido os seus soldados que não entenderam que precisam estar armados para a guerra. Porque a guerra está travada, meu irmão, e contra a família mais ainda. A família está sendo destruída dentro da igreja, porque não entendeu isso. Que você possa hoje sair daqui compreendendo e não aceitando que o diabo se levante contra a tua família. Ela é de Jesus e não vai tocar. Irmãos, quando a família não entende isso e está toda desprotegida, ela está aberta. Ela abre portas no mundo espiritual e o diabo ataca, mata, destrói casamento, bota filhos contra pais.
diabo tem feito isso, tem feito coisas horríveis e dentro da igreja, meus amados. Isso é que é mais triste. Quando a palavra do Senhor diz, te posiciona em Cristo. Há uma guerra a ser vencida. Aleluia. Oh, labacia. Ei, meu Deus santo. Volta lá em Tiago, irmãos. Aleluia. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, toda a batalha, Tiago está dizendo aqui, começa na nossa mente. É o campo de batalha mais amplo do diabo, é a nossa mente, irmãos. Da nossa mente, ele trabalha e leva para os nossos sentimentos que estão na nossa alma. Na nossa alma está a cobiça, está a inveja, está o ressentimento, está o orgulho. Na nossa alma está todos os sentimentos que o diabo se aproveita para a gente poder ser derrotado nessa guerra, porque é uma guerra, meus irmãos. Não pensa, todo pensamento maligno que vem na nossa mente é coisa do inferno, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que saber repreender. Chegou um pensamento maligno, sai, em nome de Jesus. Tem que dizer alto mesmo. Diabo, sai da minha mente. Na minha mente não, ela é do Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. Na minha mente não, irmãos. Ali começa tudo que o diabo quer. E uma guerra, irmãos, ela precisa, para ter uma guerra tem que ter os dois lados, né? Ninguém guerreia sozinho, né? Essa guerra é contra o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. A Bíblia diz, há uma guerra da carne, né, contra o espírito. Diariamente. Aleluia. E quem está mais preparado leva o melhor, não é verdade? Na guerra não é assim? Quanto mais preparado nós estivermos, menos o diabo vai ter campo para atingir a nossa vida, a nossa família. Aleluia. No 3. Pedis e não recebeis. Vamos os dois. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Dentro da nossa mente a gente deseja, a gente cobiça, a gente quer lutar pelas coisas do mundo. Quer diariamente lutar pelas coisas do mundo. E se a gente não compreender, irmãos, a gente vai estar lutando e lutando pelas coisas do mundo e as coisas espirituais vão ficando. As coisas do Espírito, aquilo que o Espírito deseja de nós, que nós sejamos transformados, vai ficando. No 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios deleites. Irmãos, quando nós não entendemos que nós estamos em guerra, até a arma que Deus dá para nós, que é a oração para nós pedir, ela é usada contra nós. Ela é ineficaz, ela não é nem usada contra nós, ela não tem eficácia. Até a nossa oração fica sem eficácia quando a gente não entende a guerra. Começamos a pedir por coisas que Deus não quer que nós pedimos. O que a Bíblia diz? Busca primeiro as coisas do Espírito. O primeiro reino dos céus. As demais coisas eu vou acrescentar. Mas essa guerra, irmãos, dentro de nós, esse desejo, essa cobiça, essa vontade de querer as coisas demais do mundo, sabe, acaba se tornando uma porta aberta para o inferno na vida do cristão. Se nós não vigiar, meus irmãos. Aí a Bíblia diz assim, ó, adúlteros no 4. É bem pesado, né, irmãos? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia chama de adultério, né? E o que é adultério? Adultério é quando a gente coloca
outra pessoa dentro do relacionamento, não é? Adultério não é isso? Então, se a gente coloca qualquer coisa a mais que não seja de Deus, da vontade de Deus, dentro do nosso relacionamento com o Senhor, irmãos, nós estamos adulterando contra Deus, cobiçando coisas que Deus não quer, que não quer para a nossa vida. Ele chama de adultério. Isso é muito sério, irmãos. No 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Quem não tem ciúme da sua casa, né, irmãos? A gente, não é ciúme, a gente tem cuidado da nossa casa, né? A gente quer a nossa casa limpa, a gente quer o melhor para a nossa casa, compra coisas novas para a nossa casa, bota, não deixa aqui, né? Que haja sujeira acumulada dentro da nossa casa. O Espírito Santo não é diferente, irmãos. O Espírito Santo quer morar numa casa limpa, numa casa santa. A casa do Espírito Santo, meus amados, somos nós. Cada um de nós é uma casa onde Ele mora. E Ele deseja que nós tenhamos essa casa limpa, essa casa abençoada para Ele morar. Não vai morar numa casa suja, não tem como, irmãos. Antes da maior graça no 6. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Irmãos, Deus dá graça para nós buscar Ele e vencer essa guerra. Deus dá graça. Mas Ele resiste ao soberbo. O que é resiste ao soberbo? Eu comecei a meditar nisso e Deus ministrou no meu coração. É quando o cristão sabe que precisa se armar, sabe que precisa orar e quer andar sem o cuidado de Deus, sem a presença de Deus, sem buscar Deus, sem se armar. Isso é soberba, irmãos. Quando nós oramos, quando nós não oramos como deveríamos, que sabemos, cada um de nós sabe qual é a nossa necessidade de oração, de busca da presença de Deus, de palavra. Cada um que está aqui, eu não preciso dizer, eu sei da minha, irmãos. Eu quero dizer para vocês que antes de pregar essa palavra para vocês, ela ministrou no meu coração e eu acho que eu nunca, assim, ministrei uma palavra e parei de fazer um esboço da palavra e fui orar e chorar. Eu não me lembro de ter feito uma ministração assim, que eu mesma fosse para o quarto orar, chorar e me arrepender. Porque antes de falar com cada um de vocês, ela falou comigo. E forte, irmãos, muito forte. Portanto, o soberbo, irmãos, Deus resiste. E Deus resistir, irmãos. Imagina você ser resistido por Deus. É assim então, filho? É assim que tu quer? Não quer orar? Tudo bem. Deus deixa, irmãos. Quando um pai tem um filho muito desobediente, ele aconselha, mas o pai, ele não tem o poder de mudar o filho e fazer ele fazer as coisas. Não tem, ele tem um limite. Ele aconselha, ele diz, se tu fizer isso, vai acontecer isso, lá na frente tu vai colher isso. Assim é Deus com nós, irmãos. Deus resiste ao soberbo, aquele que pensa que pode viver uma vida sem oração, sem palavra, sem vir na igreja. Irmãos, nós estamos num tempo que o diabo conseguiu botar na mente das pessoas que não precisa mais de igreja, irmãos. Ainda falei com alguém essa semana, eu fui limpo. A pessoa me disse, eu fui limpo dessa coisa de precisar de igreja. Foi limpo. Eu disse, mas tu estás errado. Está sujo. Foi terrível, irmãos, mas é verdade. O diabo está conseguindo colocar na mente das pessoas que igreja não é tão importante. Não tem tanta importância a igreja. Irmãos, é importante. Eu sei o quanto a igreja é importante. Deus nunca permitiu que o diabo colocasse isso na minha vida, no meu coração. A gente, quando falta, a gente sofre.
A gente acha que está errado. Tem que logo voltar para a igreja, se falta por uma doença, por qualquer coisa. Não dá. E infelizmente, irmãos, nós temos milhares, né, de crentes e milhares de crentes sem igreja. Um tempo difícil, um tempo de luta, de guerra, irmãos. Isso é guerra. Isso é quem não entendeu a guerra, sabia? Não entendeu a guerra. Ele está dando uma brecha para o diabo. Lá na frente vai ter a consequência. Não toma santa ceia? Não convive com os irmãos? Não tem uma liderança espiritual sobre a sua vida? Lá na frente vai ter consequência, não adianta. O filho desobediente, lá na frente, ele sofre a consequência. E Deus por isso Deus se coloca como nosso Pai. Porque Ele nos trata como filhos. Lá em Hebreus ele fala, o filho que quando a gente sofrer correção, a gente não deve desanimar. Isso é bênção para a nossa vida. Essa palavra aqui, irmãos, parece dura, mas não é não. Eu estava tentando fugir dela. Eu disse, Deus, eu nem vou falar isso lá na frente. O Espírito Santo, tentei. Eu disse, não. Lá na frente eu fui obrigada a voltar para essa palavra. E o Espírito Santo, ele disse assim, Raquel, isso é amor. Entendeu? Não é correção, irmãos, é amor. Por quê? Porque ainda é tempo. Depois não vai ser mais amor, vai ser justiça mesmo e ponto. Mas hoje é amor, amor de Deus. Sabe, vem filho, vem. Vai, me busca, que tu vai ter vitória. Permanece, persevera, não desiste. Te posiciona dentro da tua casa, tu é importante, tu entendeu, então te posiciona. Eu quero salvar a tua casa. Aleluia, Santo de Israel. Lá no 7, irmãos, diz assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está sendo feito ao contrário, né, irmãos? A maioria das pessoas estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Há uma resistência, irmãos. E se a gente não cuidar, eu digo para vocês, pela minha vida, a nossa carne resiste mesmo. A nossa carne não quer orar não, irmãos, não quer ler a palavra, não quer tirar tempo para as coisas de Deus. A gente tem que dizer assim, não, alma, hoje não é tu que vai vencer, não. É o Espírito que vai governar a minha vida. Porque a alma quer governar, a gente tem que dizer, não, todo dia tem que dizer, para a nossa alma, quem vai governar hoje é o Espírito Santo, não é tu. Tu está sujeita. Aleluia. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos. Alimpai as mãos. Solta. Mão é para pegar, né? Solta aquele pecado, irmão. Solta aquele pecado que está na tua vida, que tu não deixa. Solta, limpa a mão. Aquilo que está te afastando da presença do Senhor, aquilo que está te impedindo de ter vitória, de estar perto do Senhor. Solta, de repente é uma coisa tão, mas que não está agradando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer uma casa limpa. Limpa as mãos, solta aquele pecado de estimação que já está há tempo na tua vida. Diz, Senhor, eu não quero mais. Você tem ajuda do Espírito, meu amado, você tem. Tem coisas, irmãos, que é tão difícil, né? Tem pecado que é difícil deixar. Né? A gente pode até dizer de um vício, de uma coisa assim, mas tem coisas mesmo que... E só o Espírito Santo de Deus, e quando a gente consegue botar na presença de Deus, em oração, em jejum, sabe, faz um jejum forçado mesmo, bota a tua carne para gemer, e Deus vai ver o teu esforço, Deus vai ver que tu quer, vai ver a tua força de vontade, e Ele vai te libertar. Deus está pronto, irmãos, Deus está pronto para isso. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhação, irmãos. Geme, chora na presença do Senhor. Jejua, bota a carne para morrer. Nós cantamos essa noite, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo, né? Deus vai, irmãos, Deus está disposto. Sabe por quê? Deus quer um exército de pé. Quando os soldados deles não estão armados, o exército é fraco. Não sei se vocês viram o povo da Ucrânia, aqueles homens. Irmãos, que homens corajosos, né, irmãos? Que gente de coragem. Eles estão dando a vida, com poucas armas, eles estão dando a vida, irmãos. Deus nos chama para ser um exército qualificado para vencer essa guerra. Porque um soldado fraco no meio da guerra, no meio dos outros, já faz falta, irmãos. Entendeu? Quando tem um soldado que está fraquinho. Então, irmãos, leia o 11 para ver. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí o que Deus nos chama, irmãos? Quando tu vê teu irmão fraquinho, teu irmão está precisando de oração, resgata teu irmão, não fala mal dele. Sabe por quê? Porque se a gente não vigiar, amanhã depois pode ser nós. Com isso o diabo pode passar uma rasteira na nossa vida, irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca, Tiago fala sobre isso tudo, irmãos. Ele teve uma percepção da guerra espiritual que é. A nossa boca é uma entrada ou saída de bênção. Esse mês, no começo do mês, eu fiquei doente. Os irmãos sabem disso. Eu vim do culto de Santa Ceia e eu já não estava bem. Até o pastor queria que eu dirigisse o culto. Eu disse, pastor, eu estou com uma tosse. E eu não gosto de dizer não, né, irmãos? Eu gosto sempre de poder ajudar. E eu passei 3 semanas, irmãos. Pensa 3 semanas. E Deus usou essas 3 semanas para me ensinar muita coisa, sabe? E Deus ensina, né? Deus é bom, às vezes Ele para a gente para ensinar a gente. A gente está toda a vida, né? Parece um boneco de posto, para lá e para cá, cheio de coisa, né? E daí não dá tempo para Deus. Aí Ele pega, bota uma doença na gente e para a gente. Para a gente e lá, o que Ele me ensinou? Que eu tenho que orar quando eu estou com saúde, irmãos. Porque quando eu estou doente, parece que fica corpo, alma e espírito doente. Está só o corpo, mas a gente não tem força para orar. Não tem força nenhuma. Senta lá no sofá e fica assim, ó. Ai, Deus, eu precisava orar, mas não consigo, irmãos. Isso Deus me ensinou. Então, tempo de orar é tempo que você tem saúde, irmãos. Aproveita. Aproveita a orar. Porque tempo de doença a gente não tem força para orar. Isso Deus me ensinou. E me ensinou mais uma coisa, irmãos. Isso eu tenho certeza que Ele parou eu para isso. Eu já estava bem. Na segunda semana já. Eu fui em 3 médicos nesse mês. 3 médicos diferentes. Então, na segunda semana eu já estava bem. Na terceira semana, Deus me deu um renovo. Me deu uma alegria. Eu pensei, oh, glória a Deus, como Deus é bom. Me renovou. Mas antes de eu terminar os meus remédios, irmãos, me deu uma gastrite. Eu tomei o remédio errado. Tá. Maurício e a Priscila, benção. Maurício me levou para fazer uma endoscopia no meu estômago, eu fui. E de tarde a Priscila foi no médico para saber o resultado junto comigo. A Priscila vai se lembrar disso. Chegou lá, irmãos, o médico olhou para mim e disse assim para mim, tu és ansiosa? Dizer isso para um crente que a palavra diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, a minha anteninha já ligou e eu fiquei preocupadíssima. Misericórdia, Jesus, eu sou ansiosa. Tomei os remédios errados por causa da ansiedade, certo?
Aí deu a gastrite, daí eu fui lá no médico, Deus usou o médico para dizer para mim que eu sou ansiosa e tenho que melhorar nessa área. Deus faz ou não faz na, gente, na vida da gente, irmãos? Ele não para a gente para dar uns puxão de orelha? Aí eu olhei para a e disse, eu sou ansiosa? Claro, né, mãe, chegasse até a sonhar que o Maurício não ia te levar, ia perder a hora. Cheguei a sonhar. Olha que Deus tem que ir, né, irmãos? Cheguei a falar coisas, saiu coisa da minha boca na frente de irmãos que eu até me envergonho por causa daquela gastrite. Porque eu nunca senti nada no meu estômago. Meu estômago é uma bênção, irmãos. Eu nunca senti nada nele. E deu isso. Aí quando deu, eu fiquei apavorada, né? Aquela coisa que parecia fogo dentro de mim. Olhei para um irmão e disse assim, não, eu sou burra mesmo. Não cheguei... Pensa, irmãos, quando eu falei isso, quando eu ouvi sair isso da minha boca para mim mesmo, olha a nossa língua. Eu estou contando, irmãos, porque eu tenho que ser melhorado igual vocês. Eu não sou diferente. Eu tenho muito para melhorar. Mas quando eu falei aquilo, já cai, a gente já estremece. Oh, Jesus, misericórdia, o que é que eu fui falar, Senhor? Me chamei. Eu não sou burra, irmão, sou filha de Deus. Eu estou em processo de santificação. Eu estou sendo santificada, isso é um processo. E até chegar à eternidade eu não vou, né, ser perfeita. Infelizmente, porque se vocês não fazem ideia de quantos livros que eu já li, irmãos. Eu li muito, né? Porque eu tenho tanto livro lá em casa, já li tanta coisa. Mas nada disso, sabe? Serviu para melhorar. Ainda peguei um livro da Joyce Meyer, que é uma escritora abençoada, falando sobre, sabe, campo de batalha da mente, de coisa. Meu Deus, quanta coisa que eu já li, parece que nada, sabe? Quando chega a aprovação, a gente bota um monte de besteira na cabeça e na boca mesmo. Se você lê Tiago, ele vai falar sobre tudo isso, irmãos. Sobre a guarda da língua. Sobre ter fé na hora da aprovação. Sobre a persistência, não sei como a onda do mar que bate e volta. Irmãos, isso tudo é guerra diária contra nós. Mas a gente lê e ainda cai. Eu sei que Deus me parou, irmãos, mas eu agradeço. Outra coisa que eu quero dizer que Deus me ensinou, irmãos. Como é bom ter uma igreja que ora por mim. Isso eu não podia me esquecer de dizer. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que ligaram para mim, mandaram o zap orando. Né, pastor? Abençoado. Irmã Edith, irmãos, a gente que saiu daqui dentro da igreja foi buscar remédio para mim. Irmãos, tem como pagar isso? Aí vai dizer o diabo que a igreja não precisa, irmãos. Não é que ele tirou isso, não foi do inferno. Para botar mentira na boca das pessoas, na mente das pessoas, cauterizar a mente e dizer que não precisa ir na igreja. Irmãos, vocês são uma bênção na minha vida. Eu sei que cada um orou do seu jeito, se preocupou. A irmã Raquel não veio porque a gente não falta. Eu louvo a Deus pela tua vida, por essa igreja que me acolheu, que me acolhe, que orou por mim, que me abençoou nesses dias que eu tive em luta, porque foi guerra. Foi Deus me parando, mas foi uma guerra. Eu louvo a Deus, meu irmão. A igreja é uma bênção, os irmãos são uma bênção. Não falemos mal uns dos outros, oremos uns pelos outros. Porque quando um cai, o outro tem que ir lá, juntar, levantar, botar de pé. Tu é soldado de Deus, vai guerrear, meu irmão. Vai guerrear, aleluia. Ai, Deus santo, aleluia. Vamos guerrear, igreja. Juntos nós somos mais fortes. Na oração, no jejum, na palavra, buscando a Deus juntos, animando uns aos outros. Aleluia. Juntos somos mais fortes. O diabo está mentindo que não. A mesma pessoa que me disse que estava limpo porque não tinha mais igreja, achava que não precisava mais, olhou para mim e disse, uma brasinha fora, ela se apaga. Sabe, irmãos, o diabo mente, a pessoa acredita, mas lá no fundo sabe que é uma mentira do diabo. Que igreja é uma bênção, é lugar de ser aperfeiçoado pelo Senhor, de ser cuidado, de ser limpo. Aqui você vem, ouve a palavra, ela te anima para tu continuar caminhando com o Senhor. Quem está em casa, irmãos, está ouvindo tudo quanto é coisa, uma hora ouve um vídeo disso, daquilo, ouve tudo quanto é coisa, ouve coisa boa, mas também ouve coisa ruim, que vai botar dúvida no coração. Quando a igreja tem palavra, irmãos, vem aqui, se alimenta daquilo, e aquilo
te mantém. Eu estou 20 anos caminhando aqui. Esse alimento daqui tem me sustentado, tem me colocado de pé. Aleluia. Aleluia. Ei, santo, 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 aleluia. Aleluia. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando está sozinho, o diabo traga mais fácil ainda. É ou não é verdade? Se não tem gente para ajudar por perto, irmãos, está sozinho, é muito mais fácil. É presa fácil para o diabo fora da igreja. É presa fácil. Não adianta, irmãos. Não tem desculpa. Paulo, ele era especialista em batalhas espirituais. Quando ele evangelizou, irmãos, a coisa era... A guerra era acirrada. Por isso ele escreveu tanto sobre batalhas espirituais. Ele disse para Timóteo: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 1 Timóteo 4:7. Ele considera, irmãos, um cristão um soldado. E soldado desarmado não vence guerra. Aleluia. No fim da vida de Paulo, ele fala uma frase conhecidíssima, né? Todo mundo sabe de cor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Combati, termo de guerra. Combate, termo de guerra. Carreira, termo de guerra. Carreira militar. Você foi alistado para guerrear, meu irmão. Não adianta ignorar isso. Ignorou isso. Nós estamos fadados ao fracasso como igreja do Senhor. Cada um de nós tem o dever de se armar. Vai lá em Efésios capítulo 6, não dá para deixar essa pregação sem esse capítulo de Efésios capítulo 6. Tiago entendeu, o apóstolo Paulo entendeu exatamente o que era guerra, irmão, guerra espiritual. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra ser humano, é o que ele está dizendo para nós. A tua família está contra ti? Não é a tua família, irmãos. Não se engane. Não adianta querer deixar marido, desprezar filho. Irmãos, tem que se posicionar em guerra. Tem que se posicionar. Eu vou me armar dos pés à cabeça. E Ele dá as armas que nós temos que lutar. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dá para entender, irmãos, que são lugares que nós não vemos? Dá para entender? Não é visível. Não é aquela pessoa que te atormenta, não é aquela pessoa que te atribula a tua vida. Ela só é um canal, ela é alguém que ainda não entendeu, às vezes está dentro da igreja e não entendeu. Está me entendendo? Portanto, tomai todas as armaduras, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no
no dia mau. Irmãos, quando vem o dia mau, quem não está armado não consegue resistir. É isso que está dizendo isso aqui. Não consegue. Mete os pés pelas mãos, faz um monte de besteira, é capaz até de sair da igreja falando mal da igreja, porque não está armado. Não entendeu que é guerra. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que estar na nossa boca, sempre. Na nossa mente, na nossa boca. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, na nossa boca. Entendeu? Porque nós só vamos poder praticar se estiver sempre na nossa mente e na nossa boca. Falando, quando o diabo vir, é a palavra de Deus que tem que estar na nossa boca para ser proferida para o diabo. Aleluia. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Viver o evangelho. Viver. Tomando sobretudo o escudo da fé. Nunca duvidando, irmãos, que essa guerra existe. Você não está vendo, mas ela existe. Deus tem dado para homens e mulheres trabalhar pela igreja, abrindo a visão espiritual dessas pessoas. Muita gente vê a guerra travada. Isso é verdade, eu creio, porque a palavra diz isso. Isso é guerra, irmãos. Guerra que nós não vemos, mas ela existe. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, quando Jesus, lá no Mateus 10:34, que nós lemos, que ele falou lá no final sobre a família, lá no começo, ele enviou os 12 discípulos. Mas quando ele enviou os 12 discípulos a pregar o evangelho, ele revestiu esses discípulos de poder. Ele não mandou os discípulos para o campo de batalha sem revestir eles de poder. Jesus revestiu eles de autoridade para que eles enfrentassem o diabo. E qual é o nosso revestimento de poder hoje? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. É o batismo com o Espírito Santo. É o buscar isso. Busca com fervor o batismo com o Espírito Santo na tua vida. É um revestimento de poder. Busca. Deseje. Isso diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e todos quantos o Senhor Deus nos chamar. Batismo com o Espírito Santo é promessa para aquele que busca, para todo crente que crê. O que eu não duvido, irmãos, que dentro das igrejas ainda tem gente que duvida do batismo com o Espírito Santo. Tem gente que duvida que isso é coisa da carne. Tem, irmãos. Tem igreja que não acredita, infelizmente. Não acredita no batismo com o Espírito Santo. E é um revestimento de poder. Aleluia. Irmãos, eu gostaria agora que você fosse lá em Apocalipse 19, para nós estar finalizando essa palavra. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Preste atenção. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Presta atenção nesse versículo agora. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho
Irmãos, nesses exércitos, nesse exército, Jesus sai para vencer o diabo. Quem é esse exército que está indo junto com Jesus aqui? Quem é, pastor? É os que venceram, irmãos, aqui na terra. Aqueles que foram arrebatados. Portanto, irmãos, o nosso alistamento não termina o dia que nós saímos daqui. Nós estamos alistados para um exército que vai batalhar a guerra final e junto com Jesus. Só vai estar nesse exército quem vencer essa guerra aqui. Está entendendo, irmãos? Nós vamos sair junto com Jesus. Jesus vai sair na frente e nós tudo junto, num grande exército. Então o que é que nós temos que entender? Essa guerra primeiro vai ter que ser vencida aqui. Quem não vencer essa guerra aqui, não vai chegar lá. Está me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Essa é a palavra que eu tinha para a tua vida essa noite. Vamos adorar o Senhor. Os santos, irmãos, que combateram um bom combate e não amaram a sua vida até a morte, participarão do triunfo de Jesus. Você crê nisso? Isso é para quem é vencedor, para quem crê, irmãos. Aleluia. Que você saia daqui guerreando, meu irmão. Amanhã, quando o diabo se levantar, bota ele para correr. Amanhã quem vai governar a tua vida não é a tua alma, é o Espírito. Espírito Santo de Deus vai governar a tua vida, não a tua alma, não os teus desejos, não os teus sentimentos. Quando alguém te ofender, diga: alma, aquieta-te. Eu sou dirigida pelo Espírito. Não se ofenda com nada, não deixa a tua alma dirigir a tua vida. Não viva ofendido, não viva ressentido, não viva triste. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida, meu irmão. Você é soldado de Cristo, você foi alistado. Essa guerra já foi vencida na cruz, nós só temos que nos posicionar. E entender que essa guerra já foi vencida, meu amado. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Adore ao Rei Jesus! Ei, Rei Jesus, te adoramos! Queremos sim, Jesus, estar contigo, Jesus! Naquele grande dia de triunfo, Senhor! Aleluia! Ei, isso é para quem é vencedor, para quem entendeu! As minhas vestes brancas, se adore a Deus, igreja. só te esperando, vamos dançar, Maranata. Aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando,
Isso aplauda o Senhor.